O conceito básico do método da rigidez, né, ele está associado à lei de Hooke. Ele, ele tem relação. Como é que é a lei de Hooke? A lei de Hooke diz para a gente que uma força, se eu estou montando um esquema de massa-mola, né? Vou pegar uma mãozinha aqui. Se eu tenho um esquema de massa-mola, a mola tem uma rigidez e eu tenho um corpo com uma massa, né? E eu desloco essa massa, eu tenho um delta de deslocamento, na lei de Hooke chama x, a gente vai chamar de d de deslocamento. Quando você aplica uma força numa direção, essa força gera um deslocamento, na hora que você libera essa força, a mola faz uma força no sentido contrário, né, tentando restabelecer a posição inicial, que vai ser igual ao valor da massa vezes o deslocamento. Perdão, vai ser igual ao valor da rigidez da mola vezes o deslocamento. Então, a lei de Hooke diz para a gente que força é igual a menos a rigidez da mola vezes o deslocamento. Esse valor de menos, ele pode ser jogado para cá, para frente do F. Se ele é jogado para frente do F, fisicamente fica dizendo que se eu estico a mola na direção X, ela gera uma força na direção menos X, né? Então, é isso que quer dizer esse sinal. Se eu estico para X, a força é negativa, né? Ela tende a comprimir para se estabelecer na posição inicial, tá? Lei de Hooke. Se eu pego essa lei de Hooke aplicado num sistema massa-mola, ela é unidirecional, né? A gente só está falando do sisteminha que fica indo e voltando. Para a nossa estrutura, a estrutura hiperestática, o que a gente vai dizer? A gente não vai dizer que o nosso pilar é uma mola, que a nossa viga é uma mola, né? Mas a gente vai fazer uma associação. A gente vai dizer que nossa estrutura tem rigidez. E essa rigidez é como se fosse esse coeficiente de rigidez da mola aqui. O coeficiente de rigidez da mola é muito baixo, né? O da nossa estrutura são coisas absurdas, né? A estrutura é super rígida. Mas, no fim das contas, o que a gente faz no método da rigidez é isso. Tá? É dizer que todos os nossos elementos eles se deformam, ele tem uma rigidez. A gente vai transformar ele num sistema multidimensional. Para a gente fazer nossa estrutura, a gente tem que transformar ela, tem que expandir isso aí, né? Então, olha só, no nosso sistema, pelo método da rigidez, o nosso X, que é uma deformação, a gente vai chamar de D, ou então de φ. Aqui ficou. Então, o nosso X vai passar a ser nosso deslocamento, ou então o nosso θ, o φ, perdão. O φ ou o D são deslocamentos, tá? Se a gente transformar isso aqui de forma matricial, o que aconteceu aqui? As duas expressões são iguais. A diferença foi que eu troquei a posição do F com o K e o D, e a força que estava aqui negativa veio parar aqui, ó, na frente do F. Ó. Então aqui eu vou ter a rigidez da minha estrutura, K, e ela acaba virando uma matriz, tá certo? Então ela vai ser chamada de matriz de rigidez. Na mola era só a rigidez da mola, né? D é o vetor de deslocamento, e o meu F é o meu vetor das forças. E o meu F é valor negativo. No método da flexibilidade, aqui a gente tinha as forças, né? O x1, x2, x3. Nesse método, aqui a gente vai ter as rotações da minha estrutura. E essas rotações vão ser o que eu estou procurando para poder resolver nosso sistema. No método da flexibilidade, eram as forças diretas, né? X1, x2, x3, o que não é aqui. Mas é a mesma variável que a gente está procurando. Essa é a mesma variável que a gente vai estar procurando. E do lado de cá, eu tenho o vetor das forças. Esse vetor das forças a gente vai tirar por meio de tabela. E esse matriz de rigidez a gente também vai tirar por meio de tabela. Tá? A gente vai pegar a nossa estrutura, nós vamos separar as barras, nós vamos considerar engastes perfeitos, né? Nesse a gente vai transformar a estrutura para uma estrutura super rígida,
Vou aumentar a rigidez dela ao máximo que puder. E aí a gente vai calcular os deslocamentos. Eu tendo meus deslocamentos, então quais são as variáveis que eu preciso, que eu vou estar procurando? Os meus deslocamentos, né? φ1, φ2, φ3, ou se eu botar o D aqui no lugar, que é o que estava aqui, D1, D2, D3, tá bom? Dependendo da bibliografia, eles chamam de deslocamento, D1, D2, D3, tá? Tem umas bibliografias que chamam de φ1, φ2, φ3, aí eles fazem uma separação, mas é a mesma coisa, tá? O método da rigidez também tem o nome de método parece com método do deslocamento. Achando os deslocamentos, tá? Aí eu posso obter o resto através de uma combinação linear. Combinação linear é um esquema simples. Tendo os deslocamentos, eu utilizo combinação linear para poder achar os valores dos meus momentos, meus cortantes e assim sucessivamente. As estruturas, elas podem ser definidas de acordo com sua deformação. Então, nós temos estruturas elásticas, estruturas inelásticas e estruturas rígidas, certo? As estruturas elásticas são aquelas que se deformam em todos os sentidos, está até elástico aqui, inclusive axialmente, tá? Então a tendência dela é também se deformar axialmente. Ela se deforma translacionalmente, que é quando um sobe e um desce, tá certo? Isso é translacionar, né? Um vai subir e um vai descer. Rotacionar, rotação. E ele também tem o efeito de deformação axial, né? Aumentar e diminuir. Bom, então essa estrutura é chamada estrutura elástica. Temos as estruturas inelásticas, que elas só se deformam por movimentos translacionais ou movimentos rotacionais. E a parte axial dela é tão pequena que fica desprezível para o cálculo. E temos as estruturas rígidas. São aquelas que elas não conseguem rotacionar. Você imagina um corpo muito rígido aqui, ó. E aí você tenta tracionar ela axialmente ou comprimir. Não vai. Assim como ela também não rotaciona. Você não consegue dobrar ela. Você não consegue rotacionar. Ela só tem deformação translacional, de deslocamento para cima e para baixo. Tá? Então, nós temos esses três tipos de estrutura: as elásticas, as inelásticas e as rígidas. Nós aqui, no nosso curso, só vamos tratar das estruturas inelásticas. Isso tem a ver com a relação da inércia, né? As estruturas inelásticas não tem essa daqui. Só tem a de rotação e a translacional. E a estrutura rígida, só a translacional, não tem essas duas. Então, além desses conceitos, né, falando uma porção de conceitinho, né, método da rigidez, né, tipo das estruturas, né, temos esse conceito de método da rigidez aqui, ó, princípio da continuidade é muito importante. Então, o princípio da continuidade ele diz para a gente, se eu estou trabalhando sempre as deformações nos apoios, nas extremidades das barras, né, vou pegar a régua, estou trabalhando sempre com ela nas extremidades das barras, né? Na verdade, a tendência que ela tem é de manter o ângulo no nó do apoio. É isso que ela tenta fazer. Ó. Então, quando você deforma a estrutura, a tendência é ela manter o ângulo inicial no nó do apoio. Ela vai se deformar aqui, mas ela também vai formar deformação para o outro lado. Forcei uma rotação aqui, uma deformação. A tendência é esse ângulo, essa barra azul, ela tentar se manter com a mesma angulação inicial. Então, ela vai fazer isso. Ó. Você veja, aqui tem um ângulo de 90 graus. E o ângulo inicial qual era? 90 graus, certo? Então, isso aqui é o método da continuidade. É quando você tenta deformar uma barra e ela, nas conexões dela, ela vai tentar manter o ângulo inicial entre elas. Nós temos os conceitos de grau de hipergeometria, né? O grau de hipergeometria, ele também é chamado de grau de liberdade ou grau de indeterminação.
depende da referência que vocês estão estudando, ele, para esse método da rigidez, ele é o equivalente ao grau de hiperestaticidade do método da flexibilidade. Só que o método da flexibilidade, a gente contava a reação de apoio. Nesse, não. Nesse, a gente tem que saber quais são os números de incógnitas do sistema, e os números de incógnitas do sistema são dados por rigidez. A gente vai enrijecer nosso sistema. Então, para eu calcular o meu grau de hipergeometria, primeiro eu tenho que enrijecer meu sistema todo, com rigidez rotacional, translacional e axial, se houver, e aí eu vou sair somando. Vou sair somando toda a rigidez que eu coloquei no meu sistema, né? E esse vai ser meu grau de hipergeometria. Nós vamos fazer um exemplo mais para frente. A gente tem que saber o seguinte, que eu posso enrijecer uma rotação, e se eu enrijeço uma rotação, eu estou botando uma chapinha, ou eu posso enrijecer um deslocamento. Então, se eu enrijeço um deslocamento, eu vou botar um apoio de primeiro gênero. O apoio de segundo gênero é a combinação de dois apoios de primeiro gênero, um em cada direção, né? E a minha ideia do meu sistema é subdividir o meu sistema em barras, e as barras elas têm que ser subdivididas em uma dessas três opções: barra engastada, 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 apoiada, engastada, e com apoio de segundo gênero aí, mas é um apoio de simetria, tá? Então, essas três são as minhas hastes básicas de cálculo. Eu tenho que reduzir o meu sistema em várias, uma, duas, ou 10, ou 20, ou tantas hastes que for. Mas elas têm que ser sempre engaste, 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 apoio, de segundo gênero padrão, ou engaste, apoio, com aquele apoio de segundo gênero de simetria. Método da rigidez. Então, como é que a gente vai determinar nosso grau de hipergeometria? Essa daqui é a minha barrinha padrão. Eu vou desenhar por cima. Minha barrinha padrão, meu pórtico padrão, aquele pórtico inicial. Então, olha só, embaixo ele está engastado. Lembrando sempre que eu vou trabalhar sempre com barras inelásticas, né? Embaixo está engastado. Aqui em cima eu preciso, em toda conexão, em todo joelho, né, o encontro de barra com barra, eu preciso botar uma rótula, uma chapinha. O que é uma chapinha? Uma chapinha é uma restrição de deslocamento, a restrição de rotação. Então a chapinha é representada por um quadrado, tá? É um quadradinho. Ela bloqueia a rotação ali naquele ponto, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho sempre que ir botando restrições de forma que as minhas barras se aproximem de uma daquelas três barras que a gente desenhou lá. Para esse pórtico, isso aqui só não é o suficiente, porque esse pórtico, embora eu tenha posto uma chapinha, a chapinha só impede que ele rotacione. Eu tenho que impedir também que ele se desloque horizontalmente. Então, aqui, para ele não se deslocar para cá, por exemplo, para ele não sair dessa posição e se deslocar, no engaste não sai, né? O engaste está engastado. Mas para essa barra não sair daqui e vir parar aqui com uma força horizontal, né? Perdão, faltou a mãozinha. Para eu sair daqui e vir parar aqui, só empurrando aqui ele horizontalmente, né? Eu preciso também acrescentar uma restrição de deslocamento aqui. Então, vamos lá. Vou botar minhas chapinhas de novo. Então, tenho duas chapinhas que impedem rotação somente, tá? A chapinha não impede deslocamento. E aqui eu sou... Eita. E aqui eu sou direcionado a botar uma rotação, um deslocamentinho de primeiro grau aqui também. Pronto.
Agora, o que aconteceu com a minha barra? Agora ela não se desloca mais. Ela ficou super rígida. Eu impedi que ela se deslocasse, que ela se deformasse. Nesse caso, para essa estrutura aí, o grau de hipergeometria, né? Grau de hipergeometria, e aí eu vou chamar de G para não confundir com H, que o H a gente usa para grau de hiperestaticidade, né? Hiperestaticidade, né? Hipergeometria também começa com H, mas eu vou chamar de G só para a gente não se confundir. Vai ser a somatória dessas restrições. Então, tem uma, duas, tenho três restrições. Essa barra aqui, eu posso aproximar ela disso aqui, do engaste. Ó. Essa barra aqui. A de cima, ela não rotaciona e ela não se desloca horizontalmente e verticalmente também não, porque lembrando que essa minha barra é inelástica, ela não muda de tamanho, né? Eu posso aproximar essa barra aqui também de engaste em engaste. E a última barra, ela também vai ser aproximada de engaste em engaste. Tudo bem? Essa barra é inelástica, né? Então ela não aumenta de tamanho nem diminui. Essa também. Todas as três são inelásticas, elas não aumentam nem diminuem, né? Então eu não posso dizer que ela vai se deslocar para cima, essa barra. Essa aqui do meio, né? Eu só posso dizer que ela pode se deslocar horizontalmente, por isso que eu botei um apoio de primeiro gênero aqui. Então, o meu grau de hipergeometria é a quantidade do número de restrições que eu botei. Botei 3 restrições e satisfiz minha condição, que é transformar cada uma dessas barras isoladamente em um daqueles 3 tipos. Aqui embaixo, ela está engastada. Significa dizer que ela não se mexe, né? Ela está presa. Está presa lá no solo. Mas lá no pico dela, não. Lá no pico dela tem outra barra. Então, se eu pego e forço horizontalmente essa outra barra aqui, não sei, a barra está aqui. Forço ela horizontalmente, a tendência é ela se deslocar. Então, ela pode se deslocar, ó, ela é flexível, né? Ela só não sofre deformação axial, mas ela sofre deformação aqui assim, horizontal, ó. Todo encontro de barra, eu tenho que botar uma chapinha. Se eu tenho um cotovelo aqui, ó, eu ponho uma chapinha. Na parte aqui de dentro, caramba, cadê? Aqui, ó. Eu tenho encontro de uma, duas, 3 barras. Eu vou ter que fazer subdivisão. Vou ter que dividir uma barra aqui, outra barra aqui, outra barra aqui, né? Então, onde houver encontro de barras, eu vou acrescentar uma chapinha. Tá? A chapinha é para impedir rotação. Então, o primeiro passo é verificar a rotação. Impedir as rotações no meio da minha estrutura. A barra está chegando aqui, impedir que ela rotacionasse. Então, uma das regras para eu posicionar a minha chapinha são esses. Eu tenho 3 opções de posicionar a chapinha. Eu posso posicionar a chapinha em encontro de 2 barras perpendiculares, 3, 4 barras, se tiver aquele cruzamento em X, tá certo? E eu posso botar a chapinha aqui também, ó. Tenho um apoio e continuação de barra. Então, com apoio e continuação de barra, eu também ponho uma chapinha. Tá? A chapinha só serve para impedir rotação na estrutura. Agora eu tenho que verificar se eu preciso impedir deslocamento. Essa aqui embaixo, o apoio dela era para ser, mas não foi, 2 apoios de primeiro grau aqui. Um para um lado e um para o outro. A chapinha ela enrijece rotação, tá? A chapinha vai sempre enrijecer rotação. E o apoio de primeiro grau vai enrijecer translação, deslocamentos horizontais e verticais.
Então, olha só, vamos começar pelas nossas chapinhas, então. Já que a Diele perguntou, vamos começar pelas nossas chapinhas. O que eu falei? Em todo encontro de barra, pode ser um cotovelo, pode ser um T ou pode ser um X, né? Eu vou posicionar uma chapinha. Também vou posicionar... Aqui, ó. Vou posicionar uma chapinha aqui e uma chapinha aqui. Vai. Pronto. Agora eu tenho um apoio de primeiro gênero aqui e um apoio de primeiro gênero aqui. Então a estrutura está só assim, apoiadinha, né? Está só apoiada. Então se alguém vier e der um empurrão nela aqui, a tendência dessa barra é se deslocar, né? Então eu tenho que fazer uma restrição horizontal aqui para essa barra não se deslocar. Então como é que eu vou fazer essa restrição? Eu vou botar um apoio. Apoio de primeiro gênero na direção que eu quero impedir meu deslocamento. Isso aqui eu dei mole, isso aqui eu fiz de vermelho, eu devia ter feito de preto. Vamos voltar a fazer de preto esse negócio. Então, considerando que o de preto é o existente e o de vermelho foram as minhas restrições que eu posicionei aí para enrijecer minha barra, grau de hipergeometria dessa estrutura, só eu somar aí 3. Então, vamos às vigas, então. Nas vigas, né, eu vou botar as minhas chapinhas nas vigas, somente nos vãos intermediários, ó. Tá? Minha chapinha nas vigas, elas vão somente nos vãos intermediários. Nos apoios de extremidade, eu não preciso, porque aqui ela fica no esquema de engaste, apoio, tá certo? Enquanto todas as outras barras aqui estavam, essa aqui engaste, apoio, engaste, apoio, engaste, engaste, né? As vigas, os apoios de extremidade, eu não preciso botar restrição de chapinha, só nos apoios internos. E se eu tiver balanço na minha estrutura, eu tenho que simplificar esse balanço. Eu vou transformar esse balanço num par de carga, carga e momento, né, aplicado nesse ponto, e aí sim eu vou poder fazer a minha restrição. Vou poder fazer meu cálculo. Então, minhas restrições em vigas, somente nos vãos intermediários. Então, qual o grau de hipergeometria da viga? Dessa primeira, G igual a 2, porque eu botei 2 chapinhas, e na de baixo, idem, G igual a 2, porque eu botei 2 chapinhas. Isso aqui é um caso particular. Quando eu tenho balanço, eu desconsidero o balanço da minha estrutura que vai ser calculada, e aí aqui acaba voltando, virando a situação de cima. Tá? O balanço, a gente vai ver como é que a gente faz. Mas a gente vai reduzir ele a um par de carga, momento e normal. Momento e esforço, pode ser vertical, pode ser. Resistência dos materiais, né? Deslocamento de carga. Toda vez que você tem uma carga aplicada num ponto e você quer transladar essa carga para outro ponto, você translada a carga e ela vai e acaba criando um momento aplicado, né? Aqui, ó. Essa primeira estrutura aqui, ó. Então, como é que é o esquema? Eu vou botar uma chapinha para impedir rotação em todo encontro de barra. E aí eu tenho que impedir os deslocamentos, se houver, né, necessidade. Então, olha só.
para essa barra aqui, nessa direção, o engaste está impedindo o deslocamento. A barra é inelástica, né? Nessa direção, o engaste está impedindo o deslocamento, porque a barra é inelástica. Está preso aqui embaixo. Nas direções horizontais, não. A barra ela pode não se deslocar para cima, mas ela facilmente se desloca aqui horizontalmente. Ó. Então, meu deslocamento horizontal, ele não está sendo impedido. Como é que eu vou fazer para impedir isso? Botar um apoio de primeiro gênero. Em cima e um embaixo. Agora sim, agora esse apoio de primeiro gênero, né? Ele impede que a barra se desloque horizontalmente. Você restringiu um lado, pronto, não se desloca mais. Nem o ponto que você botou o apoio, nem o outro ponto. Tá? Porque a barra é inelástica, é uma característica da barra. Se a barra fosse elástica, aí esticava e diminuía. Aí tinha que botar um apoio de primeiro gênero em cada extremidade. Mas no nosso caso, a nossa barra é inelástica. Você impede o deslocamento horizontal dela, você impede o deslocamento na direção axial dela, ela fica toda presa, tá? A estrutura toda. Então, para esse caso aqui, para esse primeiro caso, meu grau de hipergeometria vai ser a somatória da minha rigidez. Quantas restrições eu botei? Eu botei 4 restrições de rotação e 2 restrições de deslocamento. Então, 4 com 2, meia dúzia. Aqui eu tenho ó, a próxima estrutura, essa estrutura aqui ó, do lado, ela tem uma barra inclinada. A barra inclinada é outra pegadinha que a gente tem. Se a minha barra está inclinada, ela chega aqui na extremidade, ela impede que a barra horizontal se desloque horizontalmente, tá? Porque ela não pode aumentar nem diminuir de tamanho. Então, ela decompondo a força vetorialmente, ela, perdão, para a direção errada. Minha barra está aqui inclinada, né? Então, ela não se desloca. Ela está presa, está engastada embaixo. Ela não consegue se deslocar axialmente, tá? Ela só consegue rotacionar. E ela faz o esquema de impedir que a barra que está em contato com ela também se desloque horizontalmente. Porque ela em si não é capaz de aumentar e diminuir de tamanho, né? Então, quando eu tenho uma barra inclinada, e essa barra inclinada ela está engastada, ela também serve de restrição de deslocamento horizontal para todas as barras que estão conectadas horizontalmente a ela. Tá? Fala aí, Rafael. Então, ela impede o deslocamento horizontal também. Então, fala aí, Rafael. Não, era a ideia um corpo rígido, como um pilar inclinado mesmo ali, né? Ou um cabo de aço rígido, porque existe o cabo de aço refletível, né, que a gente usa para, às vezes, se prende numa fachada, numa marquise ali, né, em alguma situação de um projeto, né? Mas, nesse caso, poderia ser um próprio perfil inclinado mesmo, né, um pilar inclinado, né, para impedir ela de correr ali, né, a viga, né, no caso. Isso mesmo, é isso mesmo, tá? A ideia é essa mesma, tá? Então, aqui, nesse aqui, eu só vou precisar botar as minhas chapinhas. 2 chapinhas em encontro de cada barra. Não vou precisar botar meu deslocamento horizontal, porque por causa dessa barra inclinada. Então, meu grau de hipergeometria aqui, G igual a 2. Em todo encontro de barra, põe uma chapinha. Certo? Então, a chapinha é mais fácil que tem, né? Tem encontro de barra, bota uma chapinha. Agora, vamos para as restrições de deslocamento horizontal.
para a primeira barra está engastada, né? Então, se ela está engastada, ela não tem deslocamento. Mas a segunda aqui, não. Ó. Então, tem que botar uma restrição aqui, ó. Ó. Essa barra não se desloca assim, né? Nem essa daqui. Elas estão engastadas no pé, né? Mas essa daqui, ela pode se deslocar horizontalmente. Essa daqui pode se deslocar verticalmente. E essa daqui pode se deslocar horizontalmente. Então tem que sair botando restrição aqui, em todas elas. Então quem contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acertou, né? Aqui, agora vamos para de baixo. Aqui, quando eu tenho rótula, a rótula é justamente o oposto da chapinha, né? A chapinha é uma rigidez, restrição de rigidez. A chapinha é o oposto, é você liberar a rotação. Então, quando eu tenho uma rótula, eu não posso botar a chapinha em cima da rótula, tá? Simples assim. Então, a regra diz pra gente que onde eu tenho rótula, eu não ponho minha chapinha. Deixa eu botar a chapinha só onde eu não tenho a rótula. Então, nos encontros de barra, exceto na rótula. Agora vamos botar as restrições de deslocamento horizontal. Bom, a rótula impede só a rotação, né? A rótula libera a rotação, mas ela não interfere no deslocamento. Então você veja que a de baixo é parecida com a de cima, né? Qual a diferença? Era uma rótulazinha que apareceu aqui, então eu ficava impedido de botar uma chapinha. Posso botar uma chapinha com uma rótula. Mas o resto fica valendo, o deslocamento horizontal fica valendo. Beleza? Fala, Kevin. Então, isso aí, a rótula libera a rotação na barra. E a chapinha faz o contrário. Se você prende a sua chapinha, né, a sua estrutura funciona diferente. Tá? Então, quando aparece uma rótula, é porque ela liberou a rotação. Tá certo? Se você botar a chapinha, isso atrapalha o teu processo de cálculo, ela fica diferente. A estrutura se você bota a chapinha ali, você está dizendo que a estrutura de baixo trabalha igual a estrutura de cima. Não é verdade. Entende? Os diagramas mudam, tudo muda. Não tem problema, deixa a chapinha ali, tá? Mas isso é até bom para a gente, que diminui um grau de hipergeometria da estrutura. Então, qual o grau de hipergeometria dessa estrutura? Somatório das minhas restrições. Quantas restrições eu tenho aí? Tenho 3 rotações e 2 deslocamentos. Então, grau de hipergeometria 5. Não. Se você colocar a chapinha do lado oposto da rótula, você não impede rotação, não. Você vai impedir rotação. A chapinha só impede rotação do nó da barra, tá? Diferente do apoio de primeiro gênero, que impede deslocamento do alinhamento da barra inteira. Quando a gente está botando as chapinhas, a gente está impedindo só os deslocamentos localizados. A chapinha, as rotações localizadas. Aí o Lucas está falando, na outra figura vai precisar de chapinha porque a rótula não está no nó, né? Exatamente. Então, esse daqui, a segundo exemplo, é um caso particular, né? Ó, a chapinha não está no nó, mas aí eu sou obrigado a dividir a barra em duas. Então, se eu sou obrigado a dividir a barra em duas, eu tenho que enfiar uma chapinha aqui, ó, na face.
O Romero também está falando um negócio que é verdade. Onde tem rótula, não tem momento. O ponto do momento na rótula é 0. Então, beleza? Então, o grau de hipergeometria dessa 1, 2, 3, 4 na quinta peça, G igual a 1. Essa última figura aqui. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Vocês decidirem. Nessa aqui a gente tem tudo quase, né? Tem rótula, tem barra inclinada. Né? A gente vai ter que analisar aqui porque a barra inclinada não está chegando no engaste. Tá? Vou deixar vocês pensarem um pouco nessa daí, então. Vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é começar com as nossas chapinhas, né? Onde eu tenho encontro de barra, tenho chapinha. Aqui eu não posso botar minha chapinha porque tem uma rótula lá, então vai ficar sem a chapinha. Agora os meus deslocamentos. Se eu botar uma restrição de deslocamento aqui, aí eu impeço que essa barra se desloque horizontalmente. Se eu impedir que essa barra se desloque horizontalmente, eu impeço que essa inclinada também se desloque. Se eu impedir que essa inclinada se desloque, também impedir que essa outra se desloque. Se eu impedir que essas duas se desloquem, eu não preciso botar uma restrição de primeiro gênero aqui na ponta. Então, o grau de hipergeometria é isso aí que está aí. 5. 4 de rotação e 1 de deslocamento. Então, olha aí, essa aqui, Primeira. Qual o grau de hipergeometria dessa peça? Tá faltando, hein? Tá faltando, pessoal. Não é isso não, hein? É mais um pouco, hein? Mais um pouco, hein? É isso aí, Jelly. É isso aí, pessoal. Vou botar. Vamos lá, então como é que a gente vai fazer? É isso mesmo, 12. Vamos botar as nossas chapinhas primeiro, Encontro de barra. Então, só aí temos 8, né? Agora vamos ver as restrições horizontais, E as restrições verticais, olha aí, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. E a próxima? Qual o grau de hipergeometria da próxima? Isso aí, Romero, é isso mesmo. Então, olha só, vamos lá, vamos para a nossa chapinha, então. Tem encontro de barra, tem chapinha, né? E aí, preciso botar deslocamento horizontal aqui? Preciso botar deslocamento horizontal aqui, Tá a barra inclinada aqui, engastada na extremidade, Aí, Ela não se desloca. Se ela não se desloca, impede deslocamento horizontal da de baixo, impede deslocamento horizontal da de cima. Então fica aí, fica só isso aí mesmo. E essa última aí? Isso aí, pessoal, 5. Vou botar aqui as restrições. Primeiro as chapinhas, né? Certo? Agora as de primeiro gênero, né? E aí, vocês pensaram nisso aí? Francis diz que não. Não pensou nisso, não. Aí, Com esse apoio, restringe o deslocamento dessa barra inclinada. Essa barra inclinada restringe o deslocamento aqui na ponta. Mas essa outra... Perdão. Faltou dedo aqui. Essa barra inclinada aqui, com esse apoio aqui, eu restringo o deslocamento dessa barra inclinada. Mas para restringir dessa outra aqui, eu preciso desse outro apoio aqui. Então, olha só. Então, esse grau de hipergeometria, ele vai definir para a gente, por exemplo, o tamanho da minha matriz de rigidez. Então, se o meu grau de hipergeometria nessa peça é 5, para eu calcular a estrutura, minha matriz de rigidez fica com 5 por 5. Nessa vermelha aqui, a hipergeometria é 12, então tem uma matriz de rigidez 12 por 12, né?
tá? Essa aqui, azul, 3. Então, grau de hipergeometria, matriz de rigidez, 3×3. Tá? Ela é tipo equivalente ao grau de hiperestaticidade do outro método matemático. Ela me define isso, ela me define... Eu vou ter os sistemas, o principal... Lá eu tenho o principal e os redundantes, né? Aqui eu também vou ter os meus sistemas que vão ser tantos quanto o número do grau de hipergeometria da minha estrutura. Quando a gente começar a fazer o exercício, a gente vai ver. Olha só, esses exemplos aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, saiu do livro do Sérgio e do Silvio, né? Então eu peguei lá de dentro, escaneei e joguei aí para vocês, olha só. O que ele faz? Ele pega a mesma estrutura, a A, tá certo? E aí ele vai definir qual o grau de hipergeometria e qual o grau de hiperestaticidade da peça. Então, olha só, para a primeira estrutura, ele vai botar 1, 2, 3 chapinhas, um apoio de primeiro gênero, né? Aqui embaixo não precisa, né? Porque eu tenho a barra inclinada, não é isso? Então, se eu tenho a barra inclinada protege essa daqui, essa barra horizontal. Então, grau de hipergeometria, 4. E o grau de hiperestaticidade da peça? Para eu fazer o grau de hiperestaticidade, eu tenho que primeiro calcular os apoios externos, né, e depois os apoios internos. Os apoios externos eu tenho... Ó, o externo ele botou embaixo. Tenho 3 mais engaste, né? Então, 3 mais 3, 6, menos as 3 equações de equilíbrio, 3. E aqui eu tenho duas áreas fechadas, então eu tenho que abrir. Cada vez que eu abro, eu somo 3, né? Mais 3 com uma rótula, menos 1. 3, 6, menos 1, 5. Grau de hiperestaticidade, 8. Para a mesma estrutura, eu tenho um grau de hipergeometria 4 e um grau de hiperestaticidade 8. Isso quer dizer que para essa estrutura A, melhor é a gente calcular pelo método da rigidez. E o método da flexibilidade ia ficar com a matriz muito grande para a gente. Aí ele vem para o exercício, para o exemplo B. Ó. O exemplo B, eu tenho uma rótula daquela que não está seccionando a barra, tá vendo? Essa rótula não secciona a barra. Se ela não ela só apoia uma das barras, ela não secciona as outras duas, né? Então, se ela não secciona as outras duas, eu tenho que botar uma chapinha aqui na face dela. Vou botar as minhas chapinhas onde eu não tenho rótula, né? E as minhas restrições de deslocamento, ó. Igualzinho no exemplo que a gente fez aí anteriormente. Então, o grau de hipergeometria é 5. E o grau de hiperestaticidade? Olha só, o externo é 3, né? É igual ao do de cima, né? São 6 reações de apoio, menos 3 equações de equilíbrio, dá 3. E o interno? Olha, eu tenho mais 3, não é isso? Da estrutura fechada, do pórtico fechado. Só que eu tenho que tirar 2 chapinhas. 3 menos 2, 1. Grau de hipergeometria, 4. Então, para esse item B aí, para essa unidade B, mais favorável para a gente calcular na mão, seria utilizar o método da flexibilidade e não o método da rigidez, que a minha matriz ia ficar com 5×5 no método da rigidez, e no método da flexibilidade, minha matriz fica com 4×4. Então, aqui, ó, no item C, ó, qual o grau de hipergeometria? 5, né? 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem uma sacanagem, né? Nesse apoio do desenho C, nesse apoio aqui de primeiro gênero, tá?
esse apoio de primeiro gênero aqui, ó, né? Ele só tem apoio aqui numa direção. Então, se ele só tem apoio numa direção, a barra pode vir, ó, e se movimentar horizontalmente, ó. Então, aqui ele tem que botar essa restrição aqui, ó. Vendo que apareceu mais um apoio aqui? Então, isso aqui é como se fosse uma restrição de deslocamento horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que o grau de hiperestaticidade, esse é o grau de hipergeometria 5, né? Grau de hiperestaticidade, um apoio de segundo com apoio de primeiro, dá 3. Menos as 3 equações de equilíbrio, dá 0. Isostática externamente, mas aí tem que contar internamente. Eu tenho 3, com 3, 6, com 3... 3, 6, 9, não é isso? Ué. Por que ele botou 8 ali? Ah, por causa da rótula aqui. Tá? Então ele tem cada circuito fechado desse mais 3, né, grau de hiperestaticidade. São 3, 3 vezes 3, 9. Menos uma rótula aqui, 8. H igual a 8. Então aqui a gente consegue comparar o grau de hiperestaticidade e o grau de hipergeometria, e aí a gente tem noção do custo de processo, tá? Quando eu digo custo de processo, é quanto custoso é para se processar esses cálculos, né? Para computador isso não é nada, né? Mas para mão, para fazer na mão, né? 5 matriz 5 por 5 é muito melhor do que 8 por 8, né? Então aqui eu tenho um balanço, tá? Toda a estrutura aqui é balanço, tá? Chegando numa chapinha, e eu tenho um balanço que não chega numa chapinha. Tá bom? Então eu tenho duas fórmulas aí diferentes para fazer. Eu vou ter dois meios diferentes de fazer. Tá? O balanço que chega direto na minha chapinha, né? Basta eu pegar as cargas e deslocar as cargas para a posição e verificar qual é o momento que essas forças geraram nesse ponto. Então, eu vou ter um momento e vou ter duas forças. É para ter uma para cá e uma para cá, uma horizontal, tá? Aqui tem que ter uma horizontal também. Essa horizontal aí, essa horizontal é o valor dessa daqui, da horizontal de cá. E a vertical é o valor da somatória das duas verticais, tá? E o momento é o momento gerado pelo momento das três forças. Então, basta eu chegar com as forças e os momentos. Essa vermelha aqui não está representada, porque no fim das contas, axialmente, a barra não se deforma e aí a gente vai acabar descartando esse valor. Mas ele está lá, ele existe e eu acho que ele tem que ser representado, tá? Agora, essa daqui a gente tem um esqueminha que a gente tem que fazer. A gente tem que transportar os momentos para cá, para a ponta do apoio, e depois a gente tem que jogar para a chapinha metade desse momento, tá? Indiferente do tamanho da barra, indiferente da distância, indiferente da seção, indiferente do tipo de carregamento, tá? É uma fórmula matemática, é uma expressão. Desse momento que chega nesse apoio, né, ele consegue transferir para a estrutura rígida, né, 50%, menos 50%, porque inverte a direção da carga. Então, basta eu dividir por menos 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo no papel na munheca, para vocês verem. Pelo menos essa simplificação da carga do balanço, tá? E aí a gente dá por encerrada a aula de hoje.
depois que eu fizer a exemplificação na mão, tá? E a gente faz as vistas de prova para o primeiro grupo. Então, olha só, depois disso aqui, da simplificação de carga, tem as nossas tabelas. Tá? Temos a tabela de coeficiente de rigidez, muito importante, imprimam, tá certo? E as tabelas de engaste perfeito. Eu pus 2 aqui, mas são 3 no total. Tá lá para vocês, imprimam essas tabelas e fiquem com elas impressas. Então, o primeiro exemplo era isso aqui, né? Tinha uma força aqui, 3 forças quaisquer. Vamos dar uns valores para elas aqui. Vamos primeiro botar nossas restrições, né? Então, isso aqui é um balanço. Tá dando para ver? Estou achando que a iluminação não está boa. Então, isso aqui é um balanço. Eu já troquei a lâmpada. O Tamires falou que não dá para ver nada. O Brandon diz que tá bom. Eita, eita. Então, olha só. Vamos lá, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Olha só. Primeiro eu vou botar minhas chapinhas, né? Isso aqui eu vou considerar balanço. Se eu considero balanço, não boto chapinha no balanço. Vou botar chapinha só aqui. E uma restrição de deslocamento, que no exemplo aí estava do lado de cá. Vou botar do lado oposto. Só para não atrapalhar muito a gente. Só atrapalhar um pouco. Tá? Aí eu vou jogar aqui uns valores. Vamos decidir uns valores aqui. Aqui eu vou botar 2 kN. Aqui 3 kN. Aqui 4 kN. Tamanho, sei lá, 1 metro. Tudo 1 metro aqui, 1 metro e 1 metro. Tudo bem? Chutamos aí, chutei uns valores qualquer. Vou fazer o exercício de cabeça. Então eu tenho que transferir todas essas 3 cargas para o meu apoio, né? O que eu quero fazer? Eu quero sumir com esse balanço. E para substituir esse balanço, eu tenho que botar aqui na minha estrutura as cargas equivalentes e um momento equivalente, que vai representar as forças existentes nesse balanço. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou deslocar as forças horizontais e transversais. Então ela vai ficar assim, vou redesenhar. Então olha só, a carga de 4 kN, que está aqui, não sei se está dando para ver. A carga de 4 kN, quem é que está com o áudio ligado? Francis, eu consigo fechar aqui. Bom, já deve ter fechado. Eu vou transladar ela. Só vou jogar ela para cá. Ó. 4 kN. Pronto, joguei para o apoio. Essas outras duas, eu também vou... Essas outras de 2 e 3 kN, eu também vou transladar ela ali para o ponto. Então, eu vou jogar as duas para cá. Ó. As duas estão na mesma orientação, então basta eu somar 3 com 2, 5. Opa, kilonewton, K minúsculo e N maiúsculo. Tá? K maiúsculo é de Kelvin, unidade de temperatura. Agora, elas 3 me causam um momento nesse ponto, né? Então, eu tenho que somar esse momento. Obviamente que os 3 momentos estão na direção anti-horária. Então, a força que eu vou botar é também na direção anti-horária. Qual o valor dessas forças? Olha só. Esse momento aqui, momento é igual, começando pela força de 4 kN. 4 vezes o braço de alavanca. 1. Mais. Aí vamos para de 3 kN. 3 vezes o braço de alavanca. Braço de alavanca sempre é força perpendicular. Vezes 1. Mais o de 2 kN. 2 vezes o braço de alavanca. E o braço de alavanca até o ponto que eu estou calculando, 2. Então, o valor desse momento é 4 mais 3, 11. 11 quilonewtons metro. Então, está aqui, ó, 11 quilonewtons metro. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse momento
Mas essa força de 5 kN, mais essa força de 4 kN representa, né, vai causar na minha estrutura os mesmos esforços, as mesmas deformações que essa daqui que estavam no balanço. Beleza? Então, esse daí foi o primeiro exemplo. Tá? Quando eu tenho um balanço na minha viga chegando direto em uma chapinha, tá? Então, aqui está chegando direto em uma chapinha. Tá bom? Agora, eu tenho outras opções aí, eu tenho outras possibilidades, ó. 3 apoios na minha viga. Uma de segundo gênero, o resto de primeiro. Então, vou botar minhas chapinhas primeiro. Tem uma carga aqui, que é uma carga retangular, no meu balanço. E aqui eu tenho uma carga triangular no meu balanço. E aí eu tenho um monte de carga aí dentro que eu não sei o que é aí no meio, não estou interessado, né? Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Vou primeiro botar minhas chapinhas. E como a barra ela é contínua, o que a gente falou? No primeiro apoio, a gente não vai botar chapinha, né? Vamos botar só nas internas. Então, eu vou botar uma chapinha aqui, vou botar uma chapinha aqui. E o meu grau de hipergeometria está sendo 2. Do lado de cá eu nem botei, né? Mas é 2 também. Então, o grau de hipergeometria aqui dessa peça aqui, 2. Agora eu preciso saber, preciso reduzir isso aqui, essas duas cargas, preciso transformar elas em momento. Mas o momento que eu quero não é um momento na ponta, não. Para mim não interessa esse momento na ponta, eu preciso do momento aqui, na chapinha. Então, essa daqui, essa carga distribuída, eu vou chegar com o momento nessa primeira chapinha. Daqui para lá, ela não consegue passar porque eu engastei ela. E essa carga triangular, eu vou ter que chegar com ela aqui nessa chapinha de cá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o cálculo do momento que vai dar no apoio externo. Depois eu jogo para cá, multiplicando por menos meio. Tá? A gente vai começar com essa teoria básica, mas ainda tem um outro valor aí no meio aí que a gente precisa levar em consideração. O que a gente tem que jogar para cá não é valor de reação, é o valor da carga, o valor da reação. Mas vamos lá, vamos fazer primeiro esse lado de cá, ó, que é mais fácil. Então, eu vou, para achar o momento nesse ponto, eu vou achar o valor da minha carga equivalente aqui, né? Vou dar um tamanho aqui. Então, qual o valor da minha carga equivalente aqui? O valor da carga aqui é 10, aqui é 10 kN. Kilonewton por metro. Kilonewton por metro, tá? Então, o valor da minha carga aqui é 10 vezes 2, não é isso? Dá 20 kN. Confere? Carga equivalente, né? Pego a carga distribuída e multiplico pelo tamanho. Agora, eu preciso saber qual o braço de alavanca. E o meu novo braço de alavanca é metade do tamanho aqui, né? Eu botei minha carga no meio, né? Então, 1 metro. Valor e direção desse momento. Basta eu pegar a força, 20, e multiplicar pela distância, 1. Então, vai dar 20 kN vezes metro. Esse meu diagrama fica assim, ó. Vou desenhar embaixo. Vou seccionar aqui, vou desenhar um pedaço. Bom, tem continuação, tá? Só que daqui para cá não me interessa, tá bom? Então, o meu diagrama de momento é assim, ó. E o valor desse momento aqui é 20 kN/metro. Então, eu tenho que jogar esse momento para cá.
Então, para eu jogar esse momento para minha chapinha, basta eu multiplicar por menos meio. O menos inverte a direção. Metade de 20 é 10. 10 quilonewtons por metro. A direção que me interessa é o seguinte, olha só. Se essa daqui estava, esse momento estava nessa direção, esse aqui ele vai estar para cima. Eu multipliquei por menos, quando eu multipliquei por menos, o que eu fiz? Inverti a direção. Tá? Isso aqui está mais ou menos ainda, porque o que eu preciso não é a direção da carga, é a direção da reação. Tá? Quando a gente fazer, a gente vai trabalhar sempre com as reações. Tá bom? A gente não vai trabalhar com as cargas. A reação é sempre na direção oposta da carga. Tá? Então, a reação aqui, na verdade, é para cima. E o que a gente vai precisar da reação para baixo. Então, a gente precisa sempre trabalhar a direção da reação. Tá? Para esse método, a gente vai trabalhar sempre nessa direção. Vamos fazer do outro lado. Então, olha só. Desse outro lado, como é que a gente vai fazer? A nossa carga ali é uma carga triangular. Numa carga triangular, aqui, ó, triângulo. Beleza? Então, para o meu triângulo, a minha força ela vai estar no CG da peça. Tá certo? Ó, é isso aí mesmo, Rodrigo. É 1/3 e 2/3. Então, só vou explicar a teoria aqui. Ó. O CG da peça é o ponto onde eu dividindo os ângulos de formas iguais, né? Vou achar aquele ponto ali, tá? Então, nesse ponto vai estar concentrada a minha carga. Essa carga aqui é a carga que representa a força ali. Em questão de distância, 2/3 da distância para um lado e 1/3 da distância para o lado da máxima do triângulo. E o valor da força? O valor da força é igual à área do triângulo. Então, como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, o valor da minha força é o valor da minha base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Aquele nosso exemplo lá, voltando ao nosso exemplo. Voltando ao nosso exemplo, vou desenhar aqui, ó, separado. Aqui para cá não me interessa. Tem uma chapinha aqui. Né? Aí eu estou posicionado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois aqui. Aparecer a ponta do meu dedo aqui. Tá, beleza. Dá para ver. Então, olha só. Aqui, ó. Onde é que eu estou com aquela força? No centro de gravidade do triângulo, né? Então, qual o valor da força? O valor da força é a base vezes a altura do triângulo dividido por 2. A minha base é 3. A altura do meu triângulo é 10. Dividido por 2. Então, o valor da minha força... 3 vezes 5, 15, né? 15 quilonewtons, não é isso? Isso aí. 15 quilonewtons. Deixa eu ver se está dando para ver. Está dando para ver, né? E qual é a distância? Qual é o meu braço de alavanca? Meu braço de alavanca vai ser 1/3 ou 2/3?
Olha só, se ele está do lado da máxima, é 1/3 de D. Certo? Isso aí, Rodrigo. Então, 1/3 de D, meu D tem 3 metros, 1/3 tem 1 metro. 3 dividido por 3 vezes 1/3, 1 metro. Então, qual é o valor do meu momento? Momento é a força vezes a distância. Então, meu momento aqui, ó. Meu momento é F vezes D. Meu F é 15, meu D é 1, meu momento 15 quilonewtons vezes metro. Então, o valor desse meu momento, 15 kN vezes metro. Deu para acompanhar isso? Agora eu vou jogar para a chapinha. Então, como é que eu faço para jogar para a chapinha? Preciso multiplicar por menos meio. Qual a metade de 15? 7,5. Como é que eu faço de uma carga triangular? A gente vai ter que fazer umas cargas triangulares aí, tá? Então, a força ela vai estar aplicada no centro de gravidade da peça e ela vai ser 1/3 para um lado, para o menor lado da... O menor lado vai ser aquele da máxima do triângulo e 2/3 para o outro lado, tá? E o valor da força é a própria área do triângulo, tá? Então, a área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Meu momento vai ser sempre a minha força vezes a distância. Tá? Achei uma força equivalente aqui. Então, foi o que a gente fez lá. Ó. Pegamos a força equivalente, base, que era 3, vezes a carga, que era 10, dividido por 2, deu 15. E o braço de alavanca aqui é 1/3 para o menor lado, né? Então, 1/3 de 3 deu 1. Então, meu momento é 15 vezes 1. 15. Para eu jogar para a minha chapinha, eu tenho que multiplicar por menos meio. Então, 15 vezes menos meio, 7,5. E aí agora eu tenho que determinar a direção das minhas reações. Não é da carga, não, tá? A carga, obviamente, está para baixo, né? Ó. A carga está para baixo. A minha reação é na direção oposta à carga. Então, ela está nessa direção. No momento em que eu multiplico por menos, né, sinal de negativo significa que eu tenho que orientar a direção no sentido oposto. Então, aqui, ó, para baixo. Certo? Então, o que eu preciso aqui? Voltando para esse aqui, eu precisaria desse valor aqui, com essa direção para baixo, as duas para baixo, né? Esse aqui no valor de 10 e esse aqui no valor de 7,5 kN vezes metro, kN vezes metro, para eu poder fazer os meus cálculos. A gente ainda vai começar a fazer os cálculos, tá? Qual a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, eu já estou chegando com balanço direto na chapinha. Então, basta eu mover as cargas e achar o momento equivalente. Para o meu segundo, eu estou chegando com o meu balanço num apoio de primeiro ou segundo gênero que está afastado a um vão da minha chapinha. Então, eu preciso achar o valor do momento nessa minha chapinha e multiplicar por menos meio. Aí vocês vão perguntar, de onde é que sai esse menos meio? Esse menos meio é valor matemático, é cálculo. Ele é indiferente do tamanho da barra, do valor da força, da carga distribuída em cima dela, tá? É fixo esse valor. É sempre multiplicar por menos meio. Tá beleza?